RTP2. A informação com Hernani Santos. Boa noite. Boa noite. Iniciamos este jornal pela situação que se vive no Líbano. Uma situação que poderá evoluir rapidamente para um cessar-fogo, mesmo que provisório, ou para uma internacionalização do conflito de consequências imprevisíveis. De momento sucedem-se os apelos e as... Boa noite, bem-vindos a este segundo serviço intercalar de notícias. Olhos e ouvidos dos portugueses dirigem-se para o México. Justiça mais acessível para cidadãos sem recursos. Em Washington instala crise no gabinete de Reagan. Investigação científica portuguesa à procura de novas fronteiras. Boa noite, este é o Jornal das 9. E uma coisa também é certa, a velocidade a que o embate se deu, a velocidade a que os aparelhos iam e a altura a que voavam não permitia qualquer possibilidade de uma manobra de evasão. Nós tentamos trabalhar esta imagem do choque, da altura do choque, sujeitando-a a um processo de retardamento, vá lá, slow motion, mas mesmo assim é difícil de ver o momento exato da colisão. Jornal das 9. Informação com Manuela Moraguetas. Ministério da Saúde não vai enfrentar o inquérito parlamentar, mas sim dois. ONU patrocina processo de independência da Namíbia, mas não controla a situação. Afinal, no subsolo de Portugal há mais riqueza do que se pensava. E este é o Jornal das 9. A informação do dia no Canal 2. Boa noite. Inquérito puxa inquérito. O PSD apresentou hoje na Assembleia da República 50 assinaturas que tornam obrigatória a criação de uma comissão de inquérito que irá averiguar se houve ou não irregularidades no Ministério da Saúde. Jornal das 9. Informação com Manuela Moraguetas. Governo e oposição discutem presença militar no Golfo. Iraque faz proposta secreta aos Estados Unidos. José Eduardo dos Santos promete pluripartidarismo em Angola. Este é o Jornal das 9, a informação do dia no Canal 2. Boa noite. O Governo ouviu hoje os partidos da oposição sobre o que Portugal pode fazer perante o conflito no Golfo. As decisões concretas do Governo, nomeadamente sobre a eventualidade do envio de tropas, só se sabem amanhã, depois de uma reunião do Conselho Nacional de Defesa. Dos partidos, o tom geral é que Portugal deve seguir as indicações da ONU e da UEO, União de Defesa Europeia, à exceção do PCP, que é contra qualquer tipo de participação. Fala-se das suas linhas de força, chama-se a atenção para os seus símbolos legíveis, salienta-se a energia das formas. De resto, tudo isto está incluído na reportagem que o Jornal das 9 fez no Fórum Picoas sobre a pintura de António Sem. Fica, porém, a dúvida se as palavras seriam necessárias. Provavelmente fazem tanta falta para quem vê pintura como para quem ouve música.
Boa noite mais uma vez. São já conhecidos alguns resultados de âmbito nacional que nos dão já uma ideia mais global de como vão ficar distribuídas as presidências das câmaras pelos diversos partidos políticos concorrentes a estas eleições autárquicas. As principais capitais de distrito, como Lisboa, Porto e Coimbra, por exemplo, foram conquistadas pelo Partido Socialista. Artística do passado com valor renovado no presente. No caso da pintura, por exemplo, as obras de grandes artistas de séculos atrás são hoje disputadas a peso de ouro ao lado dos contemporâneos. Nos últimos anos, em Portugal, tem-se assistido a uma certa explosão neste setor artístico com o aparecimento de novos valores e afirmação de nomes consagrados. Pessoas morreram esta manhã em Dili, capital. Jornal das 9. Informação com Joaquim Furtado. Saddam Hussein rejeita o ultimato multinacional. Cessar-fogo proposto pela UNITA, Luanda desconhece. Em Portugal, ortodoxos e católicos. Não se pode falar de comunhão. Muito boa noite, este é o Jornal das 9. Jornal Nacional. Informação com Márcia Rodrigues. Jornal Nacional. Informação com Márcia Rodrigues. 11 exposições individuais e 76 coletivas. A última está agora patente na Sociedade Portuguesa de Autor. Informação com Paulo Dentinho. Boa noite. As negociações entre a UNITA e o Governo só principiam amanhã. Informação com Paulo Salvador. Boa noite. Por esta pouco se esperava. A UNITA veio agora anunciar... TV2 Jornal. Informação com António Santos. A caça à droga terminou nos Açores. 38 toneladas de haxixe ficaram no fundo do mar. PSD mantém a versão da lei do asilo. Fuga de amoníaco em Peniche intoxica 40 pessoas. UGT contra o Ministro das Finanças. É o TV2 Jornal. Muito boa noite. Uma confusão difícil de resolver. Tudo porque o Governador autorizou o processo de extradição com base num Decreto-Lei de 75, aprovado antes da Constituição de 76 e que já foi revogado por um outro decreto. Mais uma síntese de resultados das eleições autárquicas. Vamos começar pelos resultados dos totais nacionais, segundo as freguesias apuradas até agora. Informação com José Cândido Sousa. Informação com Márcia Rodrigues. Muito boa tarde. 3 toneladas de alimentos foram hoje lançadas de paraquedas sobre o Cuito.
Jornal 2. Informação com Rosa Veloso. Terá sido por causa do mau tempo que esta noite se despenhou um avião com 80 pessoas a bordo nas montanhas do Paquistão. Não deverá haver sobreviventes. Era um aparelho do Afeganistão de transporte militar e levava soldados talibã. Uma notícia acabada de chegar. Jornal 2. A informação com Henrique Garcia. Jornal 2. A informação com Ana Cardoso Fonseca. Boa noite. Afinal, nenhum suspeito está ainda preso. Decorre em Lisboa uma reunião entre operadores internacionais de rádio e televisão e a EBS 2004. Esta empresa, formada pela RTP e RDP, tem como tarefa a transmissão de todos os jogos do Campeonato da Europa, que tem lugar em Portugal daqui a pouco mais de um ano. Os trabalhadores estrangeiros em Portugal estão apreensivos com a nova lei de imigração. O que mais os preocupa é a impossibilidade de obter autorização de permanência para quem já se encontra no país. Mas há também o problema das cotas de entrada, as dificuldades de reagrupamento familiar e ainda a falta de fiscalização das empresas pela Inspeção do Trabalho. Muito boa noite. Fome no mundo recua em alguns países, mas continua globalmente a crescer. Imagens feitas por um português. Um outro casal português, apanhado pelo tsunami em plena praia, na Tailândia, regressou hoje de manhã ao Porto. Traz alguns ferimentos e um relato dramático dos momentos que nunca mais serão esquecidos. Os partidos da oposição acham que este é mais um exemplo da descoordenação e da crise instalada no governo. Já os partidos da maioria consideram que o Partido Socialista, ao lançar esta polémica, demonstra que não tem propostas para apresentar aos portugueses. É sábado, dia 28 de junho, vai começar o Jornal 2. Contra as alterações ao Código de Trabalho, foram organizadas manifestações em todo o país. Cavaco Silva encontrou-se com Bento XVI para discutir questões de Estado com o líder do Vaticano. A multinacional Siemens prepara-se para despedir 17.200 trabalhadores em todo o mundo. Boa noite. A CGTP organizou hoje, em várias capitais de distrito, manifestações de protesto contra o novo Código do Trabalho. Em Lisboa terão participado cerca de 30.000 pessoas. O coordenador da CGTP, Carvalho da Silva, voltou a defender que as alterações à lei agravam as condições de vida dos trabalhadores. A estimativa do Governo fala em déficit de 3% antes do previsto, mas aponta para aumento do desemprego. Novo chefe das forças internacionais no Afeganistão, David Petraeus, já está em Cabul. Estão apuradas as equipas para as meias finais do Mundial, Holanda, Uruguai e Alemanha, Espanha. Boa noite. Este é o Jornal 2 de sábado, dia 3 de julho. O Governo apresentou uma estimativa para baixar o déficit até aos 3%, um ano antes do previsto. O executivo de José Sócrates diz que em 2012 isso... I think I'm a special one. Continuemos a caminhar na esperança. Adeus. Yes, we can. We've heard reports of secondary explosions. Free, at last.
Boa noite. Bloco de Esquerda e PCP acusam o Governo de querer privatizar o setor público dos transportes. No aeroporto da Portela, em Lisboa, há muitos passageiros retidos devido ao cancelamento de vários voos. Só a TAP tem quase 100 mil passageiros afetados pelas consequências do mau tempo na Europa. I think I'm a special one. Continuemos a caminhar na esperança. Adeus. Yes, we can. We've heard reports of secondary explosions. Free. At last. Boa noite. A situação é problemática em vários aeroportos europeus. Paris, Londres e Frankfurt são os casos piores. Milhares de pessoas podem passar o Natal nos aeroportos. O Governo propõe que sejam as empresas a determinar como vão aplicar o aumento de meia hora no horário de trabalho. Patrões e sindicatos não se entendem. I think I'm a special one. Continuemos a caminhar na esperança. Adeus. Yes, we can. We've heard reports of secondary explosions. Free. At last. Boa noite. É o maior corte de sempre nas previsões económicas. A OCDE baixou as estimativas de crescimento da zona euro para o próximo ano de 2%. É já amanhã que Portugal testa o regresso aos mercados desde que pediu ajuda externa. A operação a 5 anos não tem qualquer risco para o Estado, porque será garantida por 4 bancos. I think I'm a special one. Continuemos a caminhar na esperança. Adeus. Yes, we can. We've heard reports of secondary explosions. Free. At last. Boa noite. Faltam poucas horas para serem divulgados os últimos dados da execução orçamental. Para já sabe-se que o Governo terá cumprido a meta de 5% de déficit em 2012. Boa noite, bem-vindo ao 24 Horas. As Nações Unidas poderão enviar uma equipa de observadores internacionais para a Crimeia. Essa proposta surgiu na reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU esta noite. A informação da RTP muda hoje, da RTP2. Teremos o 24 Horas daqui a pouco. Ficam aqui alguns dos destaques. O Porto acaba de vencer o Gil Vicente por 5-0. Os Dragões voltaram assim a igualar o Benfica no topo da Primeira Liga de Futebol. Boa noite, é uma informação de última hora. Foram disparados vários tiros junto ao Capitólio, nos Estados Unidos. O edifício foi encerrado. Uma mulher terá tentado entrar no edifício com um veículo. Vamos em direto para os Estados Unidos com a... Na RTP1. Boa noite, seja bem-vindo. Começa aqui o novo Jornal 2. Rui Moreira vai estar em direto para falar do estado da democracia e da influência que os movimentos de independentes podem ter no Portugal, que celebra agora os 40 anos de Abril. Também destaque neste jornal as falhas no socorro do INEM e a resposta da emergência médica. Regressar aos protestos à Ucrânia, ativistas pró-russos atacaram edifícios governamentais em várias cidades a leste do país. Pedro Passos Coelho vai começar a ouvir já amanhã os partidos e os parceiros sociais sobre o fim do programa de assistência financeira. Os juros da dívida pública portuguesa caíram para menos de metade desde a intervenção da Troika e estão agora nos 3,84%. Às 21 horas na RTP1. Boa noite, bem-vindo. Começa aqui a edição de segunda-feira do Jornal 2. É uma investigação do Jornal 2. Os voos comerciais continuam a cruzar os céus do norte do Iraque, uma zona controlada pelo ISIS, que poderá ter armas capazes de derrubar um avião, como aconteceu na Ucrânia. Reportagem e comentário já a seguir.
A Ordem dos Médicos deixou hoje um alerta a milhares de doentes. Ficam em risco de vida se os centros de saúde forem impedidos de receitar e realizar as terapias respiratórias a pacientes crónicos. Quais são os efeitos nos bombeiros dos incêndios de verão? Neste jornal, o estudo e algumas respostas. Barack Obama pediu hoje mais empenho à comunidade internacional para se alcançar um cessar-fogo imediato em Gaza. No terreno continua a crescer o número de vítimas de uma guerra cada dia mais violenta. Boa noite, seja bem-vindo. Começa aqui o Jornal 2, edição de segunda-feira. Depois das 6, a pergunta: será possível evitar a tragédia de novo? Já a seguir é meu convidado, João Pedro Matos Fernandes, o Ministro do Ambiente. Os Legionários de Cristo admitem que 175 menores foram abusados por padres da instituição num gigantesco escândalo. Será hoje Marta Ren a fechar o ciclo até ao Natal, aqui no Jornal 2, com conversa e um tema ao vivo bem especial na Sala do Piano. As águas estão a baixar no Rio Mondego, mas continua o alerta para o risco de inundação de algumas aldeias. O colapso do segundo dique ontem à noite não teve consequências graves, como se chegou a prever, mas mesmo assim inundou a localidade de Lavariz. Boa noite, bem-vindo ao Jornal 2. Governo e Presidente da República já admitem um novo confinamento e recolher obrigatório. Os médicos de saúde pública dizem que já não conseguem controlar as cadeias de transmissão em Lisboa e no Porto. Subiu de tom a guerra verbal entre o Bloco e o PS. O vice-presidente da bancada socialista acusa os bloquistas de mentirem a propósito do novo banco e repetiu a frase 8 vezes. O Reino Unido deu as negociações por terminadas até novas cedências de Bruxelas. O primeiro-ministro britânico já avisou o país que deve preparar-se para uma saída sem acordo comercial. A situação está descontrolada nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. O aviso foi feito pelos médicos de saúde pública, que admitem que já não conseguem controlar as cadeias de transmissão da Covid-19. Boa noite, seja bem-vindo. Começa aqui esta página 2, edição de domingo. Eu convidado hoje o professor Manuel Antunes. Olhamos ainda para o Serviço Nacional de Saúde. Na semana passada o Governo fez um Conselho de Ministros. Seja bem-vindo ao Página 2. É já uma guerra entre gigantes farmacêuticas. À urgência sanitária junta-se a pressão comercial para a obtenção de uma vacina eficaz contra a Covid-19. A poucos dias da reunião com Putin, Trump diz que Kiev tem que ceder território. Nenhum dos 3 Canadair de Portugal está pronto a operar. O governo pediu ajuda a Marrocos. 37 migrantes receberam ordem para deixar o país. Têm 20 dias para o fazer. Boa noite. Israel matou mais 6 jornalistas em Gaza. Tel Aviv admite que se tratou de um ataque deliberado a elementos que diz serem do Hamas. Trovoadas provocaram reacendimentos durante a noite. Várias aldeias em Piódon tiveram que ser evacuadas. Cimeira virtual juntou Trump, União Europeia e Ucrânia. Zelensky avisou que Putin está a fazer bluff. Israel prepara-se para tomar a cidade de Gaza. O plano operacional está pronto.
Boa noite. Um relâmpago seguido de fogo. Seja bem-vindo ao Página 2. É a outra face da vida de Sérgio Sousa Pinto, desenhada a tinta da China, em cadernos de bolso, no café, no avião ou mesmo no Parlamento. O traço tem tudo o que o define como político, mas vai mais fundo. Ao longo da vida foi um exercício solitário, afinado na prestigiada instituição belga La Cambre e na escola onde RG deu aulas.